Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu os saúdo na graça, na paz, no amor de Jesus Cristo, porque esta é a igreja do Senhor. Jesus disse que quando 2 ou mais estivessem reunidos no nome dele, ele estaria conosco, formando a sua igreja, onde nós somos membros, e ele é a cabeça, ele é quem nos dirige. E hoje, meu irmão, como eu faço todas as vezes que eu levo uma reflexão até vocês, eu quero trazer hoje uma reflexão falando sobre o profeta Samuel, o filho de Ana, aquela que implorou a Deus pelo filho. Eu já levei até vocês a história de Ana, a mãe de Samuel. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre a vida desse grande profeta, que ele foi uma peça fundamental na história de Israel, marcando a transição do tempo dos juízes para o tempo dos reis. Samuel foi dedicado a Deus desde pequeno por sua mãe Ana, como eu fiz há pouco tempo, que após ter seu pedido de filho atendido, o entregou para servir no templo desde a infância. Ele cresceu na presença do Senhor e ainda jovem ouviu a voz de Deus chamando por ele. Samuel disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve, que possamos ter esse mesmo coração aberto e disposto a ouvir a voz de Deus em meio ao ruído do mundo. Ele liderou Israel com justiça e não se deixou corromper, mesmo quando o povo pediu um rei para ser como as outras nações. Samuel obedeceu a Deus, mesmo sentindo tristeza, e ungiu Saulo e depois Davi. Samuel foi um grande intercessor. Ele disse uma frase poderosa: longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Ele nunca deixou de orar pelo povo. Meu irmão, onde eu frisei Saulo, é Saul, meu irmão. Ele ungiu Saul e depois Davi. Eu disse Saulo, me desculpe, viu? Ele também foi um grande intercessor. Ele disse uma frase poderosa: longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Ele nunca deixou de orar pelo povo. Que a vida de Samuel, meu irmão, nos inspire e a ser pessoas de oração. Que a voz de Deus andem em santidade, independente da função que exercemos. Porque Samuel foi aquele profeta, meu irmão, que viveu a vida para o Senhor. Ele foi um servo do Senhor. Foi ele que ungiu reis. Foi ele que viu nascer a nação dos reis quando só existia profeta. Foi Samuel quem disse a Davi, quando Davi foi cúmplice da morte de seu guerreiro, que agora me fugiu o nome, não sei se é Uzias, é um nomezinho parecido assim, que era um guerreiro, e Davi desejou Betseba. Ele viu do seu palácio, lá onde ele estava acima, viu ela tomando banho e a desejou. Ela era uma senhora casada, como vocês sabem. Quem leu a Bíblia sabe. Mas ele desejou em seu coração. E ele fez armadilhas para que o esposo dela, parece que é Urias o nome dele, fosse para a guerra. Até que um dia colocaram Urias na frente da batalha e Urias morreu. Betseba já estava grávida. E o Senhor mandou que o profeta Samuel fosse falar com Davi. E o profeta Samuel foi com parábolas, dizendo que o Senhor, fazendeiro, dono de fazenda, convidou certa pessoa para sua casa, e na hora do jantar ou dos comensais,
tirou uma ovelha de um dos seus trabalhadores, de um dos seus obreiros, aquele que só tinha aquela ovelha. E ele tinha muitas ovelhas. E sacrificou a ovelha. O que merece um homem desse? E Davi, na sua sabedoria, disse que merecia a morte. Samuel disse: esse homem és tu, que pegou Betseba e foi cúmplice da morte de Urias. Meus amados irmãos, a pessoa chegar para o rei, seu rei, e falar cara a cara da forma que ele falou. Mas ele vinha dirigido, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não foi só o profeta, ele era um enviado do Senhor. Ele foi ungido para ser servo do Senhor, ser um obreiro, para ser um profeta. Ele era um nazireu de Deus, desde a sua infância. Desde antes dele nascer, sua mãe deu a Deus. Por isso que eu acho a história de Samuel linda. Tem muitas outras passagens, meu irmão, que eu peço que você leia a Bíblia Sagrada. Leia as Sagradas Escrituras. Que aí você vai verificar como tem passagens formidáveis, lindas. Como tem coisas que se encaixam conosco hoje. Como tem coisas que estão nos advertindo hoje. Como Deus faz para que nós possamos fugir do pecado. Estar sempre na sombra do Onipotente. Na sombra dele, meus irmãos. Quanto mais nós nos acheguemos ou achegamos a Deus, mais pequenos nós ficamos, meus irmãos. Porque Deus é grande. Certa vez eu conversando com pessoas, muitas vezes a gente conversa, e há muitos diálogos, em que pessoas dizem que isso é tolice de dizer, que nós dizemos sempre somos filhos de Deus, e que pessoas que não são chegadas a Deus são criaturas dele. Eu também fui do mundo e dizia isso, meu irmão, que era filho de Deus, sem ser. Mas o que nos interessa é saber, meu irmão, que Deus é bom, é misericordioso, sim, Ele é tudo isso, e muito mais. Mas Ele é justo, meu irmão. O que foi que Ele fez com Davi? Quando Samuel aconselhou e tal, que Davi casou-se com a Betseba. O primeiro filho de Davi, Davi não teve o gosto de tê-lo, de criá-lo. Ou seja, de criar aquele filho do pecado. Deus o levou. Deus foi justo com Davi, foi bondoso, misericordioso com Davi, sim, mas foi justo. Davi tinha que pagar, porque Deus, na sua onipotência, Ele nos tem todos iguais, irmão. Todos nós somos filhos do Senhor. Primeiro somos criaturas. Quando Ele nos chama, quando Ele nos transforma, nos converte, que nós passamos a ser seus servos, seus filhos, aí sim, nós possamos dizer, eu sou filho do Deus Altíssimo. Que você também hoje, meu irmão, possa dizer, eu sou filho do Deus Altíssimo. E que toda a glória, toda a misericórdia, toda a paz do Senhor, todas as funções, esteja com você e todos os seus. No nome de Jesus. Amém.